A tecnologia X, basicamente, ela vai trazer mais performance, tá? Por que eu falo disso? Porque quando a gente fala das tecnologias anteriores, como o Wi-Fi N ou o Wi-Fi AC, tá? Só para vocês terem uma ideia, o Wi-Fi N foi o cara que trouxe aí velocidades de até uns 300 a 400 megabits por segundo em frequência 2.4 GHz, que é a frequência mais comum que a gente está acostumado hoje nos dispositivos, né? Aí chegou no mercado o Wi-Fi AC, a quinta geração de Wi-Fi. Que mudou nessa geração? Basicamente a gente começou a ver dispositivos que a gente chamava de dual band, né? Então dispositivos que operavam na frequência de 2.4 GHz e na frequência de 5 GHz também, tá? Isso garantia mais velocidade, maior alcance de velocidade, na verdade, e mais dispositivos podendo ser conectados na rede, porque você tinha menos, basicamente, tráfego na frequência de 5 GHz, porque era uma frequência que poucos dispositivos usavam antigamente, né? Então a gente começou a ver mais produtos vindo aí com esse dual band. Por isso que muitas vezes nas casas de vocês, hoje, quando vocês forem ver roteador ou qualquer lugar que vocês forem, vocês encontram geralmente duas redes Wi-Fi com o mesmo nome, só que uma geralmente vem 2.4, vem com o nome normal, e a outra vem 5G ou 5 GHz. Tá? Então isso mostra que primeiro, o roteador de onde está vindo o sinal é um dual band, é um Wi-Fi AC, e o seu dispositivo, celular, notebook, tablet, enfim, ele recebe o sinal do Wi-Fi AC, ou seja, é compatível com o Wi-Fi AC, ou seja, ele consegue navegar na frequência de 5 GHz, tá bom? Então, foi uma das principais diferenças, por assim dizer, da questão do Wi-Fi AC para o Wi-Fi N, tá? E mesmo assim, mesmo na versão AC, basicamente, como é que era feita essa transferência? Eu vou ser um pouquinho técnico, mas eu vou tentar explicar de uma forma que vocês consigam entender de forma mais tranquila possível. Como vocês estão vendo aqui no slide, basicamente, o Wi-Fi, antigamente, como é que ele funcionava? O roteador padrão, isso não é a exclusividade da D-Link ou de qualquer outra marca, tá? Isso é como é que funciona hoje um roteador básico, né? Ele tem um problema, por assim dizer, entre aspas, que é o quê? Ele só se comunica com um dispositivo por vez. O que eu quero dizer com isso? O roteador, ele recebe informação e envia informação para um dispositivo por vez, tá? Lógico, pra gente no dia a dia a gente nem percebe porque é uma coisa muito rápida, né? Mas foi uma experiência de uma casa onde vamos pensar no seguinte cenário: cada vez mais a gente vê mais dispositivos, mais e mais dispositivos na nossa casa conectados na internet, através de Smart TVs, notebooks, tablets, smartphones, né? Tomadas inteligentes, lâmpadas inteligentes e várias outras coisas, como câmeras, IP também, e por aí vai. E aí, qual que é o grande ponto aqui? Esses dispositivos, eles costumam receber informação um de cada vez. Então, forma-se uma fila de ações, basicamente, dentro do próprio roteador para ele enviar esses dados, receber e enviar dados de cada dispositivo um por vez, né? Então, quanto mais dispositivo tiver conectado na rede, maior vai ser a lentidão, ou seja, você vai sentir de vez em quando uma lentidão na hora de carregar alguma coisa, ou aquele vídeo do Netflix que está assistindo travar, e por aí vai. E muitas vezes não é culpa do roteador e nem muito menos da operadora de internet. E sim porque é uma característica da tecnologia. O roteador ele vem padrão, configurado assim, e o AC não permitia que você tivesse vários dispositivos conversando ao mesmo tempo com o mesmo roteador, né? Então o AX ele veio justamente para mudar isso, tá? E esse é o grande problema que a gente fala hoje quando a gente pensa no mercado de IoT, ou Internet das Coisas, ou nós internamente a gente costumamos falar muito de Smart Home, né? Casa conectada, casa inteligente. Porque, vou voltar nos exemplos, muitas casas hoje estão começando a implementar cada vez mais. Primeiro, Smart TVs, né? Acho que hoje a maioria das casas tem uma Smart TV. Tomadas inteligentes para você controlar via smartphone, via computador, enfim, de forma remota, para ativar, desativar, enfim, vários outros recursos, né? Assistente de voz, algumas pessoas já estão usando, então Google Home, o Echo Dot, ou o Kit Echo da Amazon, enfim, né? Até mesmo
as câmeras de IP para monitoramento, segurança, babá eletrônica, tudo isso é conectado aonde? Wi-Fi. Então você precisa ter um tempo de resposta rápida para isso, né? Porque às vezes você tem lá, digamos, um sensor de movimento ou um alarme conectado no seu Wi-Fi. E se ele não tem a agilidade necessária para receber a informação e jogar na rede para você receber automaticamente e de forma em tempo hábil, né, para o seu smartphone ou enfim para o seu dispositivo, você não tem como você responder de forma rápida também ao que está acontecendo, né? Então você precisa ter um Wi-Fi de qualidade com velocidade suficiente e que não trave, não dê esses gargalos, por assim dizer, para você receber informação quando você realmente precisa, tá? Então o AX ele foi justamente criado pensando justamente nessa parte de ecossistema da casa inteligente, né? Porque eu estou falando desses exemplos, mas lógico, geralmente a casa hoje no Brasil, uma casa comporta aí em média de 2 a 3 pessoas cada residência, né? Então imagina que cada pessoa tem pelo menos aí 3 a 4 dispositivos. Se a gente pensar mais ainda em dispositivos conectados, como, né, voltando a falar, TV e por aí vai, facilmente chega nos 20, quase 50 aí, dependendo de casos, dispositivos conectados na mesma rede Wi-Fi. Olha só quanto dispositivo está demandando troca de dados com o seu roteador, tá? Então é comum que você veja hoje num roteador mais básico algumas lentidões, travamento ou demora na resposta, tá? E isso não é um ponto negativo, como eu falei, é uma característica das tecnologias que não permitiam várias comunicações ao mesmo tempo, tá? Então, o Wi-Fi AX hoje ele traz uma série de tecnologias novas que vão beneficiar você na sua experiência. Como, por exemplo, aqui eu vou falar de termos, mas não se foquem muito nesses termos, como o OFDMA, né? Eu vou explicar para vocês. Basicamente, o OFDMA ele permite que o mesmo roteador consiga se comunicar com vários dispositivos ao mesmo tempo, ou seja, consegue fazer transferência de vários pacotes de informações diferentes para vários dispositivos diferentes. E isso agiliza por quê? Porque você não tem mais aquela fila de 20 dispositivos, 30 dispositivos, 50 dispositivos pedindo para o roteador responder alguma coisa para ele, né? Então você tem mais agilidade, porque você espera menos tempo para receber alguma informação, você receber aquela página da web carregando, o vídeo do YouTube, a live que você está assistindo e por aí vai, né? Junto com o monitoramento que você tem na sua casa, um sensor de movimento, a câmera inteligente e enfim, né? Então isso garante que você tenha mais agilidade, porque justamente, reforçando, o roteador tem essa capacidade graças a essa tecnologia AX, ok? Então você consegue ter vários dispositivos conectados na mesma rede e todos eles tendo mais velocidade de transferência. Você consegue ter uma comunicação mais rápida aí entre todos eles, tá? Por mais que cada um deles esteja fazendo alguma coisa. Digamos, eu estou no meu smartphone, estou jogando um joguinho online, eu estou no computador, estou vendo uma live de um cara, estou no videogame jogando online com amigos, né? E tudo isso ao mesmo tempo, sem impactar no desempenho, sem impactar na qualidade do meu roteador, né? Aliás, da internet, tá? Pode passar. E aqui é só para vocês entenderem mais ou menos o que é esse OFDMA, né? Lógico, quem é mais técnico, mais conhecedor do negócio vai entender melhor esse gráfico, mas não se preocupem. Basicamente esse gráfico aqui é um gráfico que explica um pouquinho mais como é que funciona essa segmentação de pacotes que o roteador vai enviar, tá? Com a tecnologia AX. Então, só para vocês terem uma ideia, cada corzinha ali no gráfico da esquerda é basicamente um usuário, ou seja, um dispositivo conectado no Wi-Fi. Então imagina que ele está exigindo que o pacote todo seja enviado pelo roteador de uma única vez, né? Então isso é legal porque você consegue receber coisas rápidas, né? Mas olha só a fila que vai gerando. Agora com o FDMA ele vai segmentando esses pacotes, porque ele vai jogando pequenos pacotes para vários dispositivos ao mesmo tempo, em tempo mais rápido, né? Então todos os dispositivos vão receber tudo em tempo ágil, tá? Então isso aqui ilustra um pouquinho melhor aí que eu estava falando quando a gente estava mencionando justamente essa questão de ter vários dispositivos, muitos dispositivos conectados e todos eles recebendo ao mesmo tempo a informação que você precisa, ok? E não somente isso,
mas obviamente o Wi-Fi AX ele tem algumas outras características, né? Ele consegue garantir para você aí que você tenha mais velocidade de navegação, tá? Só para vocês terem uma ideia aí, mais ou menos aproximadamente o Wi-Fi AX permite que hoje os dispositivos consigam fazer transferência de dados de até 11 gigabits por segundo, tá? Então é muita coisa para quem precisa de altas taxas de transferências, né? Aí, o que eu quero dizer com isso? Basicamente, só para vocês terem uma ideia, o AC, hoje, o Wi-Fi AC, ele consegue alcançar em torno de 3 a 4 gigabits de transferência de dados, tá? Então, olha só a grande diferença aí que você ganha com um dispositivo AX, com um roteador AX, tá? E não somente isso, mas você também ganha capacidade de troca de informação, tá? Pode passar. Você ganha mais, tem um aumento aí basicamente na troca de informação. Você consegue carregar mais informações por cada pacote enviado através do roteador AX, né? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, um comparativo básico aí entre o AC e o AX, tá? Foquem só na porcentagem, obviamente, você ganha de 25% a mais, né, de capacidade de informação sendo carregada por pacote. Ou seja, por mais que a gente tenha lá no gráfico anterior que a gente estava mostrando vários pacotes pequenos sendo transferidos para vários usuários diferentes, mesmo assim a gente consegue transferir mais coisa. Então não é que você vai ter menos pacotes sendo transferido e isso vai acarretar basicamente na qualidade, na velocidade, enfim, de transferência, mas sim que você vai ter mais dispositivos recebendo em tempo mais rápido possível. Isso agiliza o processo de transferência de arquivos, né, em downloads, em uploads, em streaming e por aí vai, tá? Então, esse é o grande ponto aí quando a gente fala de ganho em desempenho do Wi-Fi AX, tá bom? Pode passar. E aí aqui é um outro comparativo de velocidade que vocês terão aí, é um gráfico só para vocês terem uma ideia também da diferença em alcance, tá? Então não é somente na velocidade que o AX ganha de benefícios comparado com o AC, mas sim em alcance, né? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, numa distância de 30 metros aí, o gráfico ele mostra pra gente bem legal aqui, ó, uma transferência de um arquivo para um dispositivo em 30 metros, o AX ele chega até 2.000 megabits de velocidade, comparado aí com o anterior, o AC, por exemplo, ele chega ali, vamos ver, o roxinho, ele está chegando a, no máximo, aí uns 800 a 900 megabits de transferência. Então, olha a grande diferença aí quando a gente fala de um roteador AX, tá? Então, lógico, as antenas fazem toda a diferença. Vocês podem ver aqui, ele tem pequenas 8 antenas, né? Obviamente, essas antenas não estão aí só por enfeite, obviamente, né? Justamente para você ter mais transferência de dados e também mais velocidade, tá? Na hora de transferir, ok? Então, é um ótimo exemplo de ganho. Então, se você é uma pessoa que precisa ter vários dispositivos conectados ao mesmo tempo e todos eles respondendo na agilidade que você realmente precisa, né? No tempo hábil que você realmente precisa, e você quer mais desempenho na internet, seja para download, seja para upload, seja para vários dispositivos conectados, enfim, streaming, o que você quiser, você consegue fazer com o Wi-Fi AX, tá? Um ótimo exemplo aí que a gente poderia falar é justamente que o Wi-Fi AX é o cara que hoje a gente já começa a falar de 8K, né? Então, streaming em 8K é um ótimo ponto aí para se falar de Wi-Fi AX, por exemplo, tá? Se você é um cara que está antenado, você gosta de acompanhar as tendências mais recentes, se você quer, né, ter essa experiência primeiro, eu recomendo que você busque por um roteador AX, né, por exemplo, para você fazer uma streaming em 8K, né, que a gente já começou a falar um ano, 2 anos atrás aí sobre 8K, e hoje a gente começa a ver mais produtos já preparados para isso, já trazendo isso, né? Hoje videogames já começaram a falar de preparados para 8K, Smart TVs, a gente está vendo aí Smart TVs com compatibilidade 8K, logo mais vai ser uma realidade para streaming também, de vídeos, de jogos e afins, tá? Então é um outro ponto bem legal. Pode passar. E aí aqui eu tenho um bom resuminho aí do que você ganha de benefício no AX, né? Então, só reforçando,
ele chega a ser 4 vezes mais rápido do que o AC, né? Chegando até cerca de 11.000 megabits ou 11 gigabits de velocidade por segundo. Não somente isso, mas ele opera no dual band de verdade. Na verdade, aquele, dependendo do roteador, ele chega até no que a gente chama de tri-band, né? Ele vai operar na frequência 2.4, 5.2 e 5.8 GHz. Ele vai gerar 3 frequências para você, tá? Então, não se assuste se agora vocês começarem a ver um roteador que faz 3 redes diferentes, né? Uma 5.2 e uma 5.8. São frequências que estão na casa de 5 GHz, mas operam em 5.2 e 5.8. Então são duas frequências um pouquinho diferentes que também podem impactar aí na qualidade, desempenho e velocidade também, tá bom? Além disso, ele permite aí hoje, eu vou até mostrar para vocês, não sei se vocês conseguem ver aqui, a gente tem as portas de cabo de internet aqui, né, aquele famoso cabo azul ou amarelo que a gente vê nos roteadores. A gente tem as portas aqui atrás, que são as portas WAN, que é a porta que recebe o cabo de internet, ou seja, para o roteador receber a internet, e as outras portas, que são em maior número, geralmente 4, né, são as portas LAN, que vão enviar a internet, ou seja, vai conectar um notebook, uma Smart TV, um videogame via cabo no roteador, tá? Antes, a gente falava muito de portas Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. Qual que era a diferença entre elas? As portas Fast Ethernet basicamente me ofereciam velocidades de até 100 megabits de velocidade via cabo, tá? As portas Gigabit Ethernet, elas me oferecem velocidades de até 1 gigabit, ou seja, 1000 megabits de velocidade, arredondando obviamente, né? Quando a gente vai falar em números é 1024 corretamente, mas 1000 megabits de velocidade de transferência de dados. E aí nesse caso aqui, como vocês podem ver, ele está falando de portas multi-giga. O que significa isso? As portas vão receber e transferir em velocidade de até 2,5 gigabit, né? Ou seja, 2.500 megabits de transferência de dados, tá? Via cabo. Então, olha só quão rápido é você ter a transferência via cabo nesse cara aqui, tá? Automaticamente eu tenho mais, a maior modulação aqui é o que a gente estava falando da questão de você ter altas transferências de pacotes com pacotes até 25% maior, né, quando comparado com o Wi-Fi AC. Eu tenho mais dispositivos podendo ser conectados numa mesma rede sem impactar negativamente na minha experiência, tá? E também, obviamente, eu tenho um maior alcance aí no meu sinal. Eu consigo atingir muito mais espaço com um único dispositivo, tá? Isso, lógico, dependendo muito, obviamente, do ambiente, né? Se tem muitas barreiras físicas, se tem muito dispositivo eletrônico próximo, as antenas, enfim, lógico, né? Tudo esse básico, por assim dizer, de internet, né? Mas sim, mesmo assim ele consegue oferecer maior alcance quando a gente compara com os roteadores N e roteadores AC, tá bom? Pode passar, por favor. E aí, agora que eu expliquei um pouquinho mais para vocês sobre o AX, tá? Não sei se vocês têm alguma pergunta, fiquem à vontade para ir perguntando, tá? Em todo caso, eu vou continuar aqui. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse cara que eu já mostrei para vocês. Eu vou mostrar de novo porque eu gosto muito dele, ele é bem bonito, né? Ele é grande, mas é bonito. Esse aqui é o nosso primeiro roteador já pronto para o Wi-Fi AX. Esse aqui é o DIR X6060. Esse cara chegou no Brasil aí final do ano passado, começo de janeiro agora, nas lojas, tá? Então, hoje vocês já conseguem encontrar eles em alguns locais, em alguns parceiros da D-Link, tá bom? E o que eu vou falar um pouquinho dele, né? Primeiro que esse cara tem, como eu falei já, pode passar, padrão Wi-Fi AX, né? Ou Wi-Fi 6, como vocês podem ver em alguns lugares, alguns blogs, alguns sites de tecnologia. O pessoal pode optar por chamar de Wi-Fi 6, tá? É a mesma coisa que o Wi-Fi AX, é a 6ª geração de Wi-Fi, não tem problema. Então, esse cara aqui em específico, o DIR X6060, ele consegue oferecer velocidades de até 6.000 megabits de transferência, ou 6 gigabits de transferência de dados, ok? Então, esse cara aqui, hoje, para um usuário bem mais avançado, já atende muito bem ao que você precisa para transferência de dados, tá? Conectividade. Esse cara aqui consegue fazer transferência de dados em até 4 dispositivos por vez, ao mesmo tempo, tá? Por isso vocês estão vendo lá
4x4 MU-MIMO, né, que é a tecnologia que permite que você tenha várias transferências de dados ao mesmo tempo. Então eu consigo fazer várias transferências de dados em até 4 dispositivos ao mesmo tempo por vez. Então isso resulta no quê? Em mais velocidade de transferência, em uma agilidade maior para você carregar um vídeo em alta resolução, 4K, 8K, enfim, em downloads mais rápidos, em uma streaming mais suave, com menos travamentos. Aliás, nesse caso vai chegar até 100 travamentos, né? E afins, tá bom? Velocidade, então como ele tem mais largura de canal, ele vai operar em até 3 frequências diferentes, né? 2.4, 5.2, 5.8 GHz. Você consegue ter mais canais aí disponíveis para você operar, para você conectar os seus dispositivos, para ter mais velocidade, mais desempenho aí, sem dar aqueles travamentos também, tá? E até mesmo a questão de frequência, né? A questão de as ondas, elas são um pouquinho mais compridas, então elas conseguem ganhar mais velocidade também, mesmo na frequência de 2.4 GHz, tá? Então, enquanto a gente via hoje aí nos roteadores mais básicos, no padrão AC, que opera em 2.4, 5 GHz, a média aí é que na frequência 2.4 a gente veja o quê? Uma velocidade de 300 a 400 megabits por segundo na frequência 2.4. O restante vai tudo para frequência 5 GHz. Aqui a gente já consegue ver muito mais velocidade mesmo na frequência 2.4 GHz, tá? Além disso, eu também tenho a questão de conectividade. Eu tenho o DFS, ou em tradução livre, que é seleção dinâmica de frequência, né? Significa o quê? O próprio roteador ele vai se comunicar com o seu dispositivo para definir de fato qual que é a melhor frequência, mas ele não vai ficar preso naquela frequência. O que eu quero dizer com isso? Digamos que eu estou com o meu smartphone. Hoje o meu smartphone ele opera Wi-Fi em 2.4, 5.2 GHz, 5.8 GHz. E aí, quando eu conecto pela primeira vez no meu X6060, digamos que o roteador identificou que a frequência de 5.2 estava livre naquele momento, era a melhor frequência para ele trabalhar. Só que depois de um tempo, começaram a se conectar outros dispositivos na frequência 5.2, e aí ele viu que a frequência 5.8 estava melhor, né? Então, o próprio roteador ele vai fazer essa troca automática de canais, de frequência, por assim dizer, sem que eu precise pedir alguma coisa para o roteador, tá? E isso é uma troca que você não vai sentir, você não vai cair, não vai travar vídeo, nem nada do tipo, tá? Então você pode ficar super tranquilo que o roteador ele vai ficar jogando na melhor frequência para quê? Para que você não tenha queda de desempenho, né? Ele vai identificar qual que é a velocidade que você precisa no seu dispositivo, ele vai te jogar na frequência mais adequada naquele momento. Se mudar, ele vai também te realocar sem problema algum e você nem vai sentir essa troca, ok? E aí eu também tenho uma outra coisa bem legal que é o TWT, que se chama Target Wake Time, né? Basicamente esse Target Wake Time significa o quê? Se eu tenho um dispositivo já, obviamente, com compatibilidade com o Wi-Fi AX, hoje smartphones de última geração já são compatíveis, computadores com processadores mais recentes das fabricantes também já são compatíveis com uma placa de rede AX, eu consigo fazer o quê? Ganhar mais vida útil da bateria nesses dispositivos quando eu estou conectado num roteador AX. Por quê? Porque uma das características do padrão AX é o quê? Os dispositivos vão se conectar entre si. Então, um smartphone com o meu roteador eles vão se comunicar e o meu smartphone ele só vai ativar o Wi-Fi e procurar por uma rede e se conectar na rede Wi-Fi do meu roteador quando ele souber que ele precisa enviar pacote de dados ou quando ele precisa receber pacote de dados. Ou seja, isso faz com que o seu celular, seu notebook, ele não fique 100% do tempo com o sinal Wi-Fi ativado. Por quê? Porque isso consome bateria, tá? Imagina o seguinte cenário onde você sai de casa e vai para o trabalho e você hoje dificilmente as pessoas fazem esse trabalho, por assim dizer, de fazer o quê? Desativar o Wi-Fi quando sai de casa, né? Sai de um lugar, chega no outro, ativa o Wi-Fi, porque isso você ganharia alguns minutinhos aí de vida útil de bateria, né? Então dificilmente as pessoas fazem isso. Geralmente eu mesmo faço isso. Eu saio de casa, deixo largado o Wi-Fi aberto e isso vai consumir a bateria do meu dispositivo. Por quê? Porque em todo lugar que eu for ele vai ficar procurando por redes Wi-Fi e vai procurar por redes Wi-Fi que eu já conectei em algum momento da vida dele, né? Então se ele encontrar ele vai conectar.
Se não encontrar, ele vai ficar procurando até achar algum e conectar, né? Então isso consome bateria, né? E com o AX já é diferente. Se eu tenho em vários estabelecimentos o Wi-Fi AX, o meu celular já tem, por exemplo, né? Estou dando o exemplo de celular, mas no notebook também serve. Já tenho a placa de rede AX. Eles vão se conversar entre si e só vão ligar o Wi-Fi, né? O meu celular vai só ligar o Wi-Fi quando ele identificar que tem uma rede AX por perto, ou que eu vou precisar receber esse sinal dele. Então isso garante que eu tenha, repetindo, mais durabilidade da bateria, ou seja, ela vai durar mais tempo do que a gente já está acostumado, tá? Então uma grande vantagem que a gente tem com o Wi-Fi AX, tá? E lógico, né, por último, mas não menos importante, a questão de alcance, como eu falei, né? As antenas já são de alto ganho, então elas conseguem até mesmo ultrapassar as barreiras, né? E vocês podem ver que são 8 antenas, então 8 antenas geralmente costuma oferecer muito mais alcance e muito mais velocidade também. Então são antenas de alto ganho que garantem que você consiga ter um sinal por longas distâncias, tá? Lógico, não vou falar em quilômetros, obviamente, né? Mas acima de 200 metros, certeza que você vai ter cobertura de qualidade com esse cara aqui, tá bom? Então é um grande benefício que a gente tem com o DIR X6060. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Falei algo que vocês não entenderam? Eu vi que o pessoal gostou bastante do cara, né? Show, o Felipe falou, o Carlos também. Que bom que vocês estão gostando. Vocês têm alguma dúvida sobre o produto? Alguma dúvida sobre a tecnologia do Wi-Fi AX? Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver se temos alguma pergunta. Acredito eu que acho que está tranquilo, né? O pessoal deve ter gostado bastante. Esse cara, o DX6060 é um cara bem legal aí, como eu falei. E lógico, ele não vai ser o único, né? Ele obviamente não está num preço tão acessível assim, mas é porque o que a gente quis é fazer o quê? Trazer primeiro um cara que vai oferecer para o usuário a melhor experiência que o Wi-Fi AX pode. Tá? Então, por isso a gente trouxe primeiro o DX6060, mas futuramente, obviamente, a gente vai trazer outros roteadores aí mais acessíveis, obviamente, também compatíveis com o AX. Claramente, eles não vão ter 100%, né, das características que eu listei para vocês, mas eu tenho certeza que vai atender muito bem a maioria de vocês aí com o que vocês precisam. Esse cara aqui é, como eu falei, pro hardcore, é o cara que vai ter uma internet aí super rápida, ilimitada e quer ter velocidade super rápida em tudo que ele faz na vida, né? Ele quer para ontem as coisas funcionando perfeitamente, tá bom? Lucas Pérez perguntou ideias de valores. Basicamente, cara, você vai achar aí, em média hoje, cerca de 3.200, 3.500, dependendo da loja onde vocês forem procurar, tá? Mas ele fica nessa faixa mais ou menos. Carlos Lama perguntou distância de alcance. Eu não tenho o número exato, tá bom? Mas uma coisa que eu consigo te garantir é que pelo menos até uns 300 metros quadrados ele vai atingir tranquilamente, tá bom? Não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Vamos dar mais um tempinho só para ver se alguém pergunta mais alguma coisa. Acredito eu que não, né? A gente tem um pequeno delay entre o que eu estou falando e o que vocês estão recebendo, então vamos esperar mais um pouquinho, mas em todo caso, só focando na pergunta do Carlos, obviamente, como eu falei, as antenas são de alto ganho, tá? Então, esse número que eu estou te dando é em um ambiente livre, sem barreiras, né? Então, assim, é como se fosse um mundo utópico para um roteador. É lógico que em ambientes muito carregados, com muitas paredes, muitas barreiras, tá? Quando eu falo barreira, tudo que você tiver que é uma coisa física, então vidro, cadeiras, pessoas, uma TV, paredes, portas, tudo isso é uma barreira física, tá? Que vai, sim, impactar tanto na qualidade quanto no alcance do sinal. Então, assim, uma coisa que a gente sempre recomenda é o quê? Se você quer ter mais alcance na sua casa com um único roteador, o que nós sempre sugerimos é que você coloque ele num local onde você consiga ter mais ambientes limpos, por assim dizer, onde você consiga ver a maior quantidade de cômodos possíveis na sua casa, né? Que aí é um local onde vai ter menos barreiras físicas para
atrapalhar no alcance do sinal e também na qualidade. Tá? É uma sugestão básica que a gente sempre recomenda, porque cada casa vai mudar, né, de características, de formas, enfim, então isso tudo vai impactar. Não posso te garantir que na sua casa especificamente vai chegar a, sei lá, 500 metros quadrados, né? Mas o que a gente consegue aí falar é, em média, aí, uns 200 a 300 metros quadrados, ele tem um alcance de qualidade, ainda você consegue permanecer conectado no seu roteador, tá bom? Bom, eu acredito que acho que não haja mais nenhuma pergunta, né? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Em todo caso, esse vídeo também será upado no nosso canal oficial do YouTube, tá? Se vocês quiserem saber mais novidades sobre os nossos roteadores, tecnologias da D-Link, como configurar alguma coisa, dicas, tutoriais, só procurar pelo canal D-Link Brasil no YouTube, né? E seguir a gente lá e se inscrever para receber os vídeos, tirar as dúvidas. Fiquem à vontade, tá bom? Tem uma nova? Cadê? Deixa eu ver. Ah, apareceu. Como os dispositivos mais antigos se comportam com ele? Basicamente, os dispositivos antigos eles vão se comportar como eles já comportam hoje com roteadores básicos, tá? Então, se eu tenho um roteador, um dispositivo compatível só com Wi-Fi N, ele vai chegar só na velocidade máxima que o Wi-Fi N pode oferecer, na frequência 2.4. Mesma coisa pro AC, tá? Uma coisa que eu não teria, por exemplo, é a questão do TWT, né? O Target Wake Time. Isso eu preciso ter dispositivos compatíveis com o padrão AX, é um exemplo, tá? Então, algumas coisinhas como o Target Wake Time, seleção dinâmica de frequência, talvez você não tenha essa experiência num dispositivo antigo, mas alta velocidade, vários dispositivos conectados, isso, cara, pode ficar tranquilo que vai funcionar perfeitamente bem e até melhor, obviamente, que o Wi-Fi AC, tá bom? Acho que eu respondi, né? Bom, agora eu acho que eu respondi todas as perguntas, né? Todo caso, fique à vontade, aqui o vídeo vai ficar disponível aqui no Facebook, como eu falei, vai estar no YouTube também, podem perguntar pra gente por aqui, pode perguntar pelo YouTube, mandar um e-mail pra gente também, tá? E aí a gente vai tirando as dúvidas de vocês e auxiliando no que vocês precisam, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.